Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de trazer aqui pra vocês os meus 10 mangás e quadrinhos favoritos de 2025. Pois é, gente, sei que a gente já tá em março, porém, eu queria muito fazer aquele apanhado que eu adoro de melhores quadrinhos, de melhores mangás, porque realmente eu leio muitos, e eu li muitos em 2025, muitas graphic novels e mangás excelentes, então, logicamente, eu tinha que trazer aqui os melhores do ano, né, os meus favoritos. Então, antes disso, já vou pedir que você se inscreva aqui no canal, que você curta o vídeo, que você comente, que você compartilhe, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Então, agora sim, vamos para os melhores HQs e quadrinhos de 2025. Em 10º lugar, Maze Book, do Jeff Lemire. Jeff Lemire é um quadrinista que eu amo, eu adoro como ele tem um traço simples, com uma pintura meio aquarela, que funciona bastante, já que a gente tem histórias bem profundas. Porque, por exemplo, aqui a gente vai conhecer, né, um homem já de meia idade, que perdeu a sua filha para uma doença há muitos anos, ela ainda era criança, e ela amava fazer aqueles labirintos de papel, sabe? Onde tem a entrada e tem que encontrar a saída. E, de repente, ele começa a receber ligações dela, ele começa a ter sonhos com ela, e ela sempre diz pra ele que ele precisa encontrar o centro desse labirinto. E aí ele vai embarcar em uma jornada de autoconhecimento, de luto, de dor, de saudade, e é muito bonito, gente. Sério, é maravilhoso. Eu recomendo, se você nunca leu nada do Jeff Lemire, se você não curte quadrinho, dá uma chance, porque realmente tudo que ele escreve é maravilhoso. Eu não tenho o que dizer, só posso dizer que foi maravilhoso aí Maze Book. Em 9º lugar, Cthulhu Cat, de Pandania. Gente, Cthulhu Cat foi uma surpresa, porque a gente tem aqui figuras que são bem aquela coisa meio Cyanide and Happiness, meio aquela coisa de boneco palito. É, assim, ilustrações bem simples, traços mega nada complexos, mas eu amei a história que é construída aqui. Que a gente conhece um garotinho que ele tem ali um gato normal, um gato comum, e ele tem um outro gato que, na verdade, é a entidade Cthulhu, que é nessa entidade cósmica criada por H.P. Lovecraft. Como eu gosto de horror cósmico, eu acabei amando aqui, porque a gente vai vendo que ele vai tendo outros amigos que também têm gatos que são entidades Lovecraftianas. E ainda tem aí um grande plot twist no final, que pra mim, assim, fechou com chave de ouro. Eu amei Cthulhu Cat. Se você gosta de horror cósmico, se você conhece aí a obra de Lovecraft, leia, porque você não vai se arrepender. Em 8º lugar, Anne of Green Gables, The Graphic Novel. Aqui a gente tem uma adaptação em graphic novel da história clássica aí da Anne de Green Gables, que particularmente eu gosto muito deste primeiro livro, escrito pela Luce Maud Montgomery, que vai contar a história, né, da Anne Shirley, que é uma garota órfã, e ela acaba sendo mandada, né, do orfanato para uma família ali, né, para 2 irmãos que estão procurando um rapazinho para ajudar eles na sua fazenda. Só que o que acontece é que tem esse engano, ela vai no lugar e a gente vai ver que naquela pequena cidadezinha ali, né, de Green Gables, ela vai fazendo uma mudança na população, com a sua imaginação, com a sua criatividade, com a sua alegria, e isso vai contagiando todo mundo ali. Eu gosto muito da história original e eu amei aqui como foi adaptado. Eu achei que através de cores bem vibrantes, traços simples, foi possível captar toda a essência dessa história e da Anne em si. Eu acho que é maravilhoso. Pra mim foi uma ótima adaptação em graphic novel. Nem sempre esse tipo de adaptação funciona, mas pra mim funcionou bastante. Em 7º lugar, The Liminal Zone, volume 2 aí do Junji Ito, segundo volume de The Liminal Zone, e aqui a gente vai ter 4 histórias, uma coletânea, que geralmente vão ter aí um tema em comum, e no caso aqui são cidades que foram abandonadas, que tem poucos habitantes, que estão meio desertas exatamente porque em cada uma dessas histórias existe algo estranho acontecendo em cada uma dessas cidades. E a gente, né, vai ter aqui todo o horror
poder do Junji Ito, que só ele sabe criar. Particularmente, eu gostei bastante, eu acho que eu gostei até mais do segundo volume do que do primeiro, que também foi excelente, mas o Junji Ito, ele é o mestre do horror bizarro, e aqui ele dá mais uma aula sobre isso, apesar dele mesmo falar no pós-fácil que ele tá sem ideia, né, porque ele já tá nisso há muitas décadas, mas pra mim foi excelente, teve aqui histórias que me deixaram arrepiada, que vão ficar comigo por muito tempo, e Junji Ito tinha que estar na minha lista, né, de favoritos do ano. Em sexto lugar, A Garota do Mar, de Lee Knox Ostertag. E aqui a gente vai ter um quadrinho tão fofo, gente, tão maravilhoso, porque a gente vai conhecer a Morgan, que é uma garota que vive ali numa pequena ilha e ela tá passando por muita coisa. Os pais se divorciaram, o pai foi embora, ela tá tentando se encaixar ali, né, no seu grupo de amigas, e um belo dia ela acaba caindo na água, ela quase morre, mas de repente ela é salva por uma Silk. E uma Silk, na mitologia celta, nada mais é do que uma foca que se metamorfoseia em humano. Sabe a coisa do boto cor-de-rosa? É assim, mas a gente tá falando aqui de uma garota que vai se tornar amiga da Morgan e as duas vão começar a se apaixonar. Então tem muita coisa acontecendo nessa história. A gente tem uma história ali de formação, né, da Morgan tentando se descobrir no mundo. E, gente, é maravilhoso. As ilustrações são fofíssimas, são lindas. Eu acho que a paleta de cores funciona muito aqui. E mais do que tudo, gente, é uma história que é muito bonita, com personagens cativantes. Eu amei, sério, leiam A Garota do Mar. Indo agora para o top 5, gente, em quinto lugar, surpreendendo a mim mesma e a muitos, eu preciso colocar o primeiro volume de Sunstone, do Stefan Sejic. Eu já conhecia aí algumas obras deste quadrinista, deste autor, mas aqui foi a primeira que era uma história original dele, e a gente vai conhecer aqui duas moças. A gente vai conhecer uma que é escritora, que escreve ali anonimamente, basicamente, histórias que acabam sendo mais eróticas, e uma outra moça, né, que acaba lendo essas histórias, gosta bastante, elas começam aí uma amizade, só que mais do que isso, elas decidem então se encontrarem e tentarem explorar o BDSM. Que é aí toda uma questão que muitas vezes é visto como um grande fetiche. Então eu tava com medo de como isso ia ser explorado aqui, porque é um tópico que muitas vezes a abordagem não é muito bem feita na literatura, e eu já tava preocupada principalmente porque a gente tem um homem escrevendo, né, sobre duas mulheres, e a gente tem uma graphic novel erótica e tudo mais. Mas, gente, eu acabei gostando muito, tá? Eu achei muito fofa a relação delas, como elas se respeitam, e a gente vê aqui como o BDSM deveria ser, é algo que é bem mostrado aqui de uma maneira bem interessante. Então, para qualquer pessoa que goste ou do assunto, que queira entender mais sobre, ou mesmo que queira uma história fofinha, porque, gente, essas duas protagonistas são incríveis, eu tô torcendo muito pra elas. É um romance maravilhoso, eu não tenho o que dizer, as ilustrações belíssimas, lindas, maravilhosas. Eu acho que o Sejic, ele é um dos meus quadrinistas favoritos, na questão de arte mesmo, da ilustração, e a história em si tá me agradando bastante, mal posso esperar pra ler aí o segundo volume de Sunstone. Gente, quarto lugar, eu vou roubar. Eu vou roubar, é meu canal, é aquilo. Porque eu falarei aí os volumes 1, 2 e 3 de Spy Family do Tatsuya Endo. Eu finalmente resolvi desbravar esta série de mangás e foi uma adorável surpresa. Gente, que delícia! Foi assim, pontos altos do meu ano. Foi quando eu tava lendo aí Spy Family, onde a gente vai conhecer um agente que é o Twilight. E na verdade ele trabalha para uma agência em que ele está tentando manter aí a paz entre duas nações. Só que para essa missão ser bem sucedida, ele vai ter que arranjar uma esposa e uma filha em uma semana. E ele consegue. Só que ele não sabe que a moça que topa esse casamento de conveniência não tem muitos amigos, ela é antissocial, a gente não sabe muito dela, mas é porque ela é uma assassina. E a filha que ele acaba adotando aí de um orfanato, nada mais é do que telepata. E a gente vai vendo que cada uma dessas pessoas ali nessa família nada convencional tem as suas próprias missões, seus próprios objetivos, mas ao mesmo tempo a gente vê ali uma dinâmica tão interessante onde eles vão se tornando de fato uma família. É muito bonito, gente, é maravilhoso, é aquilo de aquecer o coração e ao mesmo tempo você vai gargalhar. A gente tem personagens extremamente carismáticos, você se importa com todos eles, você gosta de
todos eles. A arte também é maravilhosa, um espetáculo. E a história em si, gente, é incrível. Se você nunca leu, se você, sei lá, não gosta de mangá, mas achou interessante a história, tem também ali o anime, que eu assisti alguns episódios e é extremamente fiel. Então vale muito a pena porque, gente, Spy Family ganhou meu coração em 2025. Indo então para o top 3, em terceiro lugar, Balada para Sophie, do Felipe Melo, com ilustrações do Juan Cavia. E aqui a gente vai ter a história de um senhor que já tá muito doente, mas ele é muito famoso. Ele é aí um grande pianista, ficou muito, muito, muito famoso. Ele é um pianista renomado e de repente uma repórter aparece ali, né, na sua casa, querendo, né, uma entrevista, querendo saber da vida dele, porque apesar de tudo as pessoas não sabem muitos detalhes sobre tudo que aconteceu na sua vida até esse momento, né, em que ele já é idoso, e ela insiste tanto que ele fala, tá bom, vou contar a minha história. E aí, gente, a gente vai ver que ele teve uma vida muito complexa. A gente vai ver muito ali das questões familiares complicadas da sua vida, a sua própria relação com o piano, com se tornar pianista, um rival que ele tinha na época, quando ele ainda era muito jovem, as coisas boas e horríveis que aconteceram na sua vida. Algumas que aconteceram com ele e outras que ele acabou aí infligindo em outras pessoas. Então é muito interessante. Tem alguns plot twists que são óbvios, mas não tirou a graça pra mim. Eu achei belíssimo. As cores, gente, um espetáculo, mas mais do que isso, realmente eu gostei muito da história, eu gostei da gente ter aí um personagem que tem as suas falhas, que tem as suas qualidades, e a gente saber tudo isso da sua própria boca, ele refletindo sobre a sua própria história. Então, adorei, sempre ouvi falar muito bem, e mais uma vez também falo aqui pra vocês que é maravilhoso, vocês deveriam ler, porque vale muito a pena, é belíssimo aí, Balada para Sophie. Em segundo lugar, Stars in Their Eyes, da Jessica Walton, com ilustrações de Aska. Gente, aqui a gente tem uma graphic novel muito fofa. São aquelas ilustrações que entram muito na coisa do cômico, né? Não no sentido de engraçado, mas de quadrinho. Então, eu achei isso bem interessante. Cores também que fazem sentido aqui, mas mais do que isso, a história, né, gente? Aqui a gente vai conhecer uma adolescente que a mãe está levando ela até uma Comic Con. Por quê? Porque essa garota, ela teve aí uma doença, ela acabou perdendo uma perna e ela é então PCD. E o interessante é que a gente vai ver muito da relação das pessoas com ela, sabe? Aquela coisa, a pessoa que fala, ai, você é tão inspiradora. Ai, nossa, porque coitada de você. Ai, porque... E a gente vai ver a relação dela com o seu próprio corpo por conta disso. E a gente também vai ver, né, como as pessoas são insuportáveis. E mais do que isso, ela tem uma mãe maravilhosa, que é muito divertida, que tá levando ela pra essa Comic Con, porque ela quer muito conhecer ali uma grande inspiração pra ela, que fez ela se aceitar como ela é, sendo ali uma atriz que tá na TV e que também é PCD. Então a gente vê a questão da representatividade, e aí, né, a nossa protagonista também vai conhecer uma pessoa ali mais ou menos da sua idade, que também gosta das mesmas coisas. A gente vai ver ali uma amizade se formando, e mais do que isso, um certo interesse. E o interessante é que este interesse romântico é uma pessoa não binária. Então, a gente vai também ver aqui questão de representatividade nesse sentido. Então, a gente tem ali representatividade PCD, a gente tem representatividade de orientação sexual, a gente tem questões aqui de identidade de gênero, do não binarismo. Sério, gente, é maravilhoso, é fofo, é engraçado, tem muitas referências aí, geeks e nerds, que se você gosta também desse universo, você vai amar. E, mais uma vez aqui, eu acho que o ponto forte é mostrar como a representatividade importa, peso disso. Então, é maravilhoso, eu amei, tinha que estar aqui em segundo lugar. Em primeiríssimo lugar, gente, favorito, melhor mangá que eu li no ano, como eu disse, o meu 2025 foi tomado por Spy Family, e eu preciso colocar aqui o quarto volume de Spy Family, o meu favorito até agora, porque, gente, aqui, né, como eu falei pra vocês, essa história do agente secreto, tendo que arranjar uma esposa, que na verdade é uma assassina, e uma filha ali que é telepata, e nesse quarto volume, eles decidem arranjar um cachorro pra essa garotinha, que é a Anya. O
mais interessante é que esse cachorro que ela acaba se apaixonando e ela quer muito esse cachorro, na verdade, ele fez parte de um experimento muito terrível, muito doloroso, fez com que ele conseguisse ver o futuro. E aí, gente, a gente vai ter uma história que em momentos ali quebrou meu coração, mas também colou cada caquinho, porque valeu muito a pena. É lindo, lindo, lindo. O quarto volume é meu favorito, porque a gente vê essa família se tornando completa, sabe? Cada um ali com as suas questões, com a sua personalidade, com as suas missões, mas todos eles aprendendo ali a se amar e construir essa família. Gente, eu amei, sério, em primeiríssimo lugar, Spy Family, o quarto volume. Sério, gente, leiam, porque vale muito a pena, é muito fofo, é um abraço na alma, é incrível. O Tatsuya Endo tá de parabéns pelos personagens que ele criou, por colocar toda essa dinâmica aqui dessa família, tendo cada um, né, as suas questões ali ao longo da trama, mas eu sinto que nesse quarto volume foi como se todas as peças tivessem se encaixado, sabe? A gente vendo essa família de fato se tornando uma família. Então, é maravilhoso, primeiríssimo lugar, quarto volume de Spy Family, não tenho o que dizer, foi o melhor mangá que eu li em 2025. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi aí o melhor mangá ou a melhor graphic novel, o quadrinho que você leu aí em 2025. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.